começando neste momento o Evangelho no Lar. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Mestre Jesus Cristo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Item 8. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura. Embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a reencarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas,
Bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Pois então, Martim e Regina, vamos aos nossos comentários, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Paulo, Regina e ouvintes amigos. Obediência e resignação ficou mais ou menos evidente aqui no estudo que não são a negação da vontade e do sentimento. Ao contrário, estas são virtudes que se expressam em ações muito ativas e também difíceis para a maioria dos homens, para nós todos, porque refletem uma confiança plena, porque não refletem, melhor dizendo, uma confiança plena em Deus e em suas leis. Porque se eu não tenho elas, eu estou em negação, posso dizer. Porque eu não serei obediente e não terei essa resignação que aquele que tem fé, aquele que busca o Pai plenamente e suas leis o compreendem e seguirá então com esse consentimento. Essa obediência e esta resignação, elas são necessárias para que eu tenha o entendimento de uma vida mais feliz, e também é necessário viver na terra com todas as tribulações e dificuldades, mas com esta resignação. Nós temos que lembrar que são forças ativas e necessárias. A obediência e a resignação, embora possam parecer, Martim e Paulo e ouvintes, fraquezas humanas, indecisões ou mesmo subalternidade, ao contrário, elas mostram que os que delas se servem já atingiram um patamar mais elevado de entendimento, percebendo que, servindo-se então dessas duas virtudes, a vida transcorrerá com mais harmonia, com mais estabilidade, com mais calma e até felicidade, principalmente se entregarem-se obediente e resignadamente aos ditames das orientações do Evangelho de Jesus, que foram feitas as leis eternas do nosso Pai. Pois é, tem uma passagem que a gente vê que o poltrão, né, aquele covarde, ele não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. E Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Veja só, o poltrão, esse medroso, esse fraco, esse covarde, ele tem dificuldade para se resignar, isto é, para aceitar com tranquilidade as dificuldades da vida que venham atingi-lo. Ele se lamuria, ele se descontrola, ele se desestabiliza perante dores e dificuldades físicas e morais. Ele não tem forças para encarar esses reveses. Da mesma forma, o orgulhoso e o egoísta, eles demonstram não possuir a sabedoria para viverem mais plenamente a serenidade, pois que estão permanentemente defendendo-se dos outros, pensando só em si mesmos, afastando-se do convívio com seus semelhantes em condições sociais desfavoráveis. Em vários sentidos, eles vivem vidas isoladas, temerosos, por assim dizer, de que os desvalidos os importunem demasiadamente. E no Evangelho, então, segundo o Espiritismo, Paulo, a obediência e a resignação, elas mostram que o homem de hoje, ele tem esse esforço maior para entender as leis morais. Sim. Trazidas, então, por Jesus, pelo consentimento da razão que nós hoje... A razão acaba mostrando que ele ser obediente e resignado a esses ditames, a essas, digamos assim, receitas que Jesus veio trazer, ele vai ter uma vida melhor, mais afável, mais tranquila, mais harmoniosa, não é? Nessa tua fala anterior, quando tu fala dele não ser resignado, percebemos então que essa razão que traz esse entendimento mostra e traz a sensibilidade do ser encarnado, do espírito. Ele te oferece também uma sensibilidade que irá trazer então para a compreensão
das ações morais necessárias para um viver produtivo. Veja só, tudo evoluindo, né? A razão evolui, a sensibilidade, a moral, tudo evoluindo, né? É o processo, né? Faz com que essas palavras que poderiam ser mal julgadas anteriormente, né? Como eu obedecer, ou seja, eu me submeter, ou eu me resignar, como assim? A coisa está doendo e eu não posso gritar, não posso chorar, espernear. Isso era aceito ou não aceito. Existia uma relutância em acatar esse tipo, né, de ação sobre a vida. Mas a gente percebe que é o contrário, né? A razão evolui, a sensibilidade evolui, a moral evolui, e essas coisas deixam de ser como se fossem castigos. Quando nós começamos a entender as ações nobres, a transformação interna necessária e o progresso espiritual. É um despertar, exatamente, como a Regina também trouxe. Espiritual. É importante também falarmos dessa obediência e resignação por um outro olhar, aquele olhar de medo, de ignorância. Ignorando algo. Né? É o que estava falando agora. Né? Não éramos tão evoluídos. Isso, né? Porque aí quando nós temos essa autoridade que exige, né, que exige a minha correta postura, digamos assim, eu começo a... Então, quando eu me volto para esse entendimento de que existe uma lei divina, que existe um Pai que sabe de todas as coisas e que sempre vai querer o melhor, e nós somos sempre regidos por uma lei, aqui ou ali. Então, sempre tem alguém que determina o teu caminhar. E a gente quer compreender para aceitar, para acreditar. A gente não quer simplesmente engolir. A gente não quer fé cega, né? A gente quer engolir. aquela raciocinada que a doutrina espírita nos Então, trouxe tão bem. Né? Nossa condição moral, racional, a inteligência, tudo mais elevado, passa a automaticamente exigir que as coisas sejam postas na mesa, para a gente saber o que é antes de provar, né? Antes a gente engolia tudo com os olhos fechados. Hoje não, a gente está com o olho bem aberto, atento, e já sentimos o cheiro, o paladar, já temos uma visão aguçada, a gente percebe, mesmo antes de provar, que aquilo pode ser bom ou mal. Não é isso? Pode falar, Matheus. Nós não ficamos sujeitos às informações externas. Ou às imposições. Externas, né? Nós ouvimos alguém dizer, e isso já foi falado aqui, Raul Teixeira traz, né? Conhecimento. O conhecimento me desperta. Então, o conhecimento que eu adquiro pela minha vontade, pela minha obediência e resignação, podemos dizer. Eu vou angariar algo pessoal, íntimo. E quando alguém me conta, eu só tenho uma informação. E dali eu vou me basear e posso me deixar levar e acreditar, porque é mais cômodo. Pensando desta forma, vamos lembrar que Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão superior a todos nós, renasce, vem para este planeta Terra com esse propósito de apresentar para todos nós, mostrar as imperfeições, porque ele também traz os valores nobres, e quando ele apresenta as leis morais, eu me descubro imperfeita, então. Eu percebo que eu não estou seguindo o caminho que o Pai quer. Até ali eu não tinha esse entendimento, né? Achava que estava vivendo bem. Exatamente. E fazendo o correto. Nós passamos a exigir algum tipo de direito que não tínhamos antes, né? Direito à igualdade, à fraternidade, à liberdade, direito que devem ser contemplados a todos os homens, a toda a humanidade. Então, começa a sair de cena aquela figura dos poderosos que desprezavam, que humilhavam violentamente, covardemente os mais fracos, né? E vai se impondo aí, eles deixam de se impor através do poder que coage, que intimida, que oprime e agride. Esses direitos, então, da igualdade, fraternidade e liberdade, ou seja, a humanidade passa a exigir, a ser mais exigente, né, em relação àquilo que ela julga ter direito, né? Tudo isso, novamente, dado por essa condição evolutiva que nós temos, a humanidade tem, nesse sentido, não é isso? E, claro,
interpretando cada vez melhor os ensinamentos do Cristo. Não é isso? Eu gostei dessa passagem que a Martinha trouxe, que Jesus, né, veio à Terra justamente para nos mostrar que nós ainda somos imperfeitos, para nos abrir os olhos, para que nós soubéssemos, né, que ainda somos frágeis, fracos, sujeitos às tentações materiais, né? E então ele veio para nos mostrar o caminho, como a gente gosta de dizer, nos dar o mapa e o roteiro, para que nós, através dos exemplos e dos ensinamentos que tão bem estão exemplificados no Evangelho, dos apóstolos, para que nós consigamos fazer então a nossa tão falada reforma íntima. Exatamente. E esse despertar da nossa consciência, do nosso saber, da nossa percepção, o despertar dessa nossa vontade individual, ela vai começar a influenciar toda a humanidade, e nós passaremos a cada dia a repelir ações impositivas, ações dos poderosos. Neste sentido, a Terra vai aos poucos se tornando um mundo melhor, sem tormentos, sem angústias, possibilitando então uma vida mais agradável, mais prazerosa. Por quê? Com mais facilidades para o progresso, para o bem e para a fraternidade, enfim, não é isso? Esse é um momento muito feliz das nossas vidas, porque vamos começar a entender, Paulo, e ouvintes, amigos, e Regina, que as causas das nossas dores e dos nossos sofrimentos aqui na Terra, digamos, humanidade então encarnada e desencarnada, estão dentro de cada um de nós. Porque as nossas ações externas, as situações e os acontecimentos, apenas estimulam reações oriundas do íntimo de cada um. E aí o convite do Mestre é para que nós possamos ter esse esforço pela aceitação, né, e essa resignação diante da fala do Pai, que é amor, que é misericórdia, que é bondade. E deixando de aceitar imposições externas. Interessante, né, que essa fala, Martinha, tua, para que nós nos esforcemos, né, e aceitemos que essas imperfeições estão dentro de nós. E nos resignar. Eu ainda não tinha prestado atenção para esta forma, assim, nos resignar e não reclamar. Não nos revoltarmos, muito menos nos desesperarmos por ainda sermos assim. Porque esses males que nós ainda temos, esses vícios que nós ainda temos, eles são necessários para que nós despertemos e para que nós progredimos espiritualmente. Olha que fabuloso, se a gente pensar desta forma. O fabuloso aqui é o de agradecimento, de constatação, porque a gente pensa diferente ainda, né, Martinha? E não é masoquismo, né? A gente agradecer pelas dores. Não. Porque as dores estão justamente aí para nos despertar. É bacana quando nós nos damos conta que essa obediência e essa resignação nos trazem essa paz, nos trazem essa serenidade, nos colocam numa condição inferior, mas de um processo de evolução, se abraçarmos a mensagem do Cristo, se nos resignarmos, então, repetindo a fala, perante as determinações do Pai. Obediência ao Pai, ao né? Pai. Obediência às boas lições, bons encaminhamentos, às virtudes, né? E a resignação diante da dor, que, diferentemente do que a gente possa pensar, elas estão aí justamente, como diz a Regina, para ensinar, né? Porque, pensemos, amigos, nós estamos reencarnados num planeta espetacular, dada aí a sua situação, que vive agora nessa transição maravilhosa, mas ainda assim nós estamos aonde deveríamos estar, e graças à misericórdia e o amparo de um Pai de amor, nós rogamos por este momento. E não poderia ser de outra forma o crescimento sem a descoberta dos valores aos quais nós não queremos, aliás, os valores que nós queremos para a nossa vida e aqueles vícios que nós não queremos mais. Então, de que forma eu vou ser esse ser que desperto, que aprendo, que valorizo,
se eu não obedecer a uma lei maior? Exatamente. Eu ficar ao bel prazer, seguindo meus instintos primitivos. É interessante que na fala o autor também fala numa linguagem dura, né? Dá aquele puxãozinho de orelha, digamos assim, né? Que chicotearão, né? Eles, os guias da humanidade, chicotearão e forçarão a nossa vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Hoje a gente ainda blasfema, né? Contra a dor, né? Mas a gente, de tanto levar chicotada, vai acabar sendo vencido, né? Essa nossa rebeldia, não é isso? E a gente tem que entender que são metáforas que eles falam, sim, né? sim. E não ações reais, né? Porque eles estão se referindo à lei da causa e efeito, não é mesmo, Martim? Exatamente. A lei de causa e efeito, que nós já estudamos um pouco e sabemos, é que cada um tem um resultado da sua ação. Isso, da sua então decisão. as dores que passamos são resultados daquilo que plantamos lá atrás, né? Tudo é provocado pelas nossas decisões. Então, somos abençoados de estarmos aqui. Viemos com uma bagagem, viemos com contas a serem ajustadas, com o propósito de nos melhorarmos, mas também de servir, e nós falamos anteriormente, de não angariarmos mais débitos. Exatamente. Então, não poderia não existir uma obediência e uma resignação para angariar novos valores. É necessário. Exatamente. E Jesus ainda fala desses bem-aventurados, né? Que são os mansos, porque os mansos somos nós, não rebeldes, não rebelados, que daremos então ouvidos docilmente aos ensinamentos. Obedeceremos a esses ensinamentos, reconheceremos com resignação as dores que estamos enfrentando aqui, né? Com serenidade, com confiança. No fim, estamos nos libertando dos nossos próprios vícios, né? E erros. Esse é o processo de evolução do espírito. Por isso que o Mestre Jesus veio, para oferecer essa palavra, esse consolo, o seu Evangelho, para que pudéssemos entender esse amor maior. Veio abrir os olhos da humanidade, né? Levou algum tempo, né? 1800 e quanto? 1853 com o codificação, né? Isso. Levou quase 2 milênios, né? Mas enfim, abrimos os olhos, né? Começamos a estudar. Começamos a abrir os olhos, né? Neste momento. E muitos ainda estão correndo atrás. Mas nós, como estudantes da doutrina, sabemos que todos chegaremos a essa perfeição, ainda que nos revoltemos. Mas já temos aí, né, diante dos nossos olhos, todo esse amor, todo o Evangelho, todas as bênçãos que o nosso Pai nos dá. Isso mesmo. Pois bem, damos por encerrado então os comentários a respeito de mais essa passagem dos bem-aventurados no nosso Evangelho, capítulo 9, e fazemos agora a nossa prece de encerramento. Prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, amor de nossas vidas, exemplo a ser seguido, suplicamos que abençoe a nossa vida, os nossos dias, para o despertar da fraternidade, da compaixão, do entendimento dos teus ensinamentos, para que possamos exercer auxiliando, esquecendo o mal e cultivando o bem, trazendo a paciência e a tolerância para os nossos dias, e agradecer, compreendendo e servindo que o amor do nosso Pai alimenta as nossas almas. Que possamos ser a presença viva do amor na vida dos nossos irmãos, para que essa luz brilhe em cada coração,
entre os dois mundos. Que assim seja.